Começar a nossa aula orando ao Senhor, começando a gravar agora. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa noite, por essa aula que começamos neste momento. Derrama tua bênção e tua graça sobre cada irmão, cada irmã. Estamos reunidos na presença do Senhor para conhecer um pouco mais, meditar, refletir na tua santa palavra. Consagramos a Ti cada minuto dessa aula, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos rever, então, os slides que já vimos do Antigo Testamento, né? E os novos que eu coloquei hoje, tá? Então, primeiro uma revisão do que nós já vimos. Já vimos a introdução de Gênesis, título Origens, tem 50 capítulos, uma introdução, até os primeiros 11 capítulos, uma introdução, princípio de tudo, e do capítulo 12 ao capítulo 50, história patriarcal, história dos patriarcas de Israel, né? Abraão, Isaque e Jacó. Vimos o livro chamado Êxodo, né? Título Saindo com Propósito, 40 capítulos, e ele está dividido em duas partes. Os primeiros 18 capítulos, a saída do povo hebreu do Egito, e a segunda parte, parte 2, do 19 ao 40, a transmissão da Torá, a lei de Deus, no Monte Sinai. Terceiro livro, Levítico, Leis e Práticas Sacerdotais, 27 capítulos, divididos em duas partes intercaladas pelo capítulo 10. Parte 1, Leis Litúrgica, nos 9 primeiros capítulos, e parte 2, Leis Gerais, do capítulo 11 ao capítulo 27, e entre essas duas partes, o capítulo 10, aquele evento do fogo estranho de Nadab e Abiú, os filhos de Arão, que morreram por causa disso. Livro de Números, título No Deserto, 36 capítulos. Ele tem uma introdução antes da partida, desde o primeiro capítulo até o versículo 32 do capítulo 10. E o desenvolvimento do livro do Sinai, né? Toda a jornada do povo durante os 40 anos no deserto, do Monte Sinai até as campinas do Rio Jordão. Então, do Sinai ao Jordão, 10:33 ao 36:13, encerrando o livro de Números. Deuteronômio tem 34 capítulos, título Bênção pela Obediência. Este livro tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Introdução, Transjordânia, a conquista das terras na Transjordânia, ainda sob a liderança de Moisés, do capítulo 1 até o versículo 43 do capítulo 4. Do capítulo 4, 44 até o 30, 20, desenvolvimento do livro, título Repetição da Lei. A lei revelada no Monte Sinai foi repetida agora para o povo que iria atravessar o Jordão com Josué. Conclusão de Deuteronômio e assim também do Pentateuco, o fim da vida de Moisés, né? Do capítulo 31 ao capítulo 34, suas últimas palavras, suas últimas orações e sua morte. Aí terminou o Pentateuco e nós entramos, então, nos demais livros históricos, né? Josué, título Forte e Corajoso, 24 capítulos divididos em duas partes iguais, cada uma com 12 capítulos. Primeira parte, a conquista da terra de Canaã, que passou a chamar-se Israel, e a repartição dessa terra entre as 12 tribos de Israel. Esse foi Josué. Juízes, a história de Israel em Canaã, nesses 21 capítulos.
Juízes que viveram, então, após Josué, após a morte de Josué. Essa é a introdução do livro, do capítulo 1 até o versículo 6 do capítulo 3. E o restante do livro, do capítulo 3, versículo 7 ao 21, 25, um período de intermitência, em que havia um juiz comandando e que não havia um juiz comandando em Israel. Depois de Juízes, tem um pequeno livro de Ruth, só com 4 capítulos. O primeiro capítulo é a introdução, Noemi e Ruth. Ruth era a sogra de Noemi, né? Ambas ficaram viúvas lá na terra de Moabe. Ruth era uma moabita e Noemi era uma israelita. E o desenvolvimento do livro, né? Quando Ruth veio com Noemi para a terra de Israel, Ruth e Boaz. Boaz, descendente da tribo de Judá. Ruth se casou com ele, né? Essa é a história, então, versículos capítulo 2 até o capítulo 4 de Ruth. E Ruth entrou, então, na linhagem messiânica, né? A linhagem, a genealogia do Senhor Jesus, porque Boaz era da tribo de Judá. Eles tiveram um filho chamado Obed. Obed teve um filho chamado Jessé. Jessé teve um filho chamado Davi. E assim por diante vem a história da genealogia até Jesus Cristo. Depois de Ruth, nós vimos os 2 livros de Samuel. 2 livros que devem ser considerados como se fossem um só. E o tema principal é o reinado de Davi. O primeiro rei, Saul, falhou com Deus, né, mas continuou no reinado durante 40 anos. Por isso que o primeiro livro de Samuel, que tem 31 capítulos, tem esse título, Época de Saul. E o segundo livro de Samuel, que tem 24 capítulos, a plenitude de Davi, né, no reino de Israel. Davi que foi ungido rei por Deus, ainda no capítulo 16 de 1 Samuel. Né? Mas o rei de fato era Saul, e Davi esperou então a sua hora para subir ao trono de Israel. Essa é a história dos 2 livros de Samuel. Depois dos 2 livros de Samuel, vem os 2 livros dos reis, que também devem ser considerados como se fosse um só livro, né? Reinos conturbados. Esses reinos em Israel foram tempos difíceis para a nação de Israel, com esses reis, na sua maioria, muito afastados de Deus. Esses 2 livros, tomados como se fosse um só livro, têm uma introdução, que é o final do Reino Unido, quando Israel tinha um só rei. O primeiro foi Saul, o segundo Davi e o terceiro Salomão. Tá? O reino de Salomão, nos primeiros 11 capítulos do primeiro livro dos reis. E após Salomão, o reino foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte manteve o nome de Israel e o Reino do Sul ficou com o nome da maior tribo do Sul, o Reino de Judá. Essa história do reino dividido, então, vai de primeiro livro dos reis, capítulo 12, até a totalidade do segundo livro dos reis, que termina no capítulo 25. Depois nós vimos os 2 livros das crônicas, que também devem ser considerados como se fossem um único livro, ok? O título é Reino de Judá, porque o escritor do livro, desses 2 livros, das crônicas, possivelmente Esdras, o levita Esdras, escriba e levita Esdras, quem escreveu este livro, falou mais do Reino do Sul do que do Reino do Norte. Ele cita o Reino do Norte, mas o assunto predileto que ele mais desenvolve nesses 2 livros é a história dos reis do Reino do Sul, do Reino de Judá. Estes 2 livros, tomados também como um só livro, têm uma introdução. Nos 9 primeiros capítulos do primeiro livro das Crônicas, capítulo... Aqui está errado, viu? Aqui está errado. Não é Crônicas 1, de 1 a 9, não. Tira esse 1 aqui, eu vou corrigir isso aqui ainda.
do capítulo 1 até o capítulo 9. Não é o capítulo 1, versículos de 1 a 9, não. É capítulo 1 até o capítulo 9, são as genealogias, tá? Genealogias. E, o desenvolvimento do capítulo 10 do primeiro livro até completar o segundo livro com seus 36 capítulos. O segundo livro das Crônicas, a história do reinado de Davi até a época do cativeiro babilônico. De Davi ao cativeiro. Bom, até aí que eu cheguei com os slides para vocês. Agora nós vamos encerrar os livros históricos com os 3 últimos livros históricos, o livro de Esdras, Neemias e Esther, tá? Esdras, Neemias e Esther. Muito bem. Se você pegar aí os últimos versículos do segundo livro das Crônicas, do capítulo 36, se você pegar os últimos versículos, né, deste capítulo, eu vou pegar aqui também na minha Bíblia, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 36. Este livro termina, o segundo livro das Crônicas, termina com o decreto do rei Ciro, o rei da Pérsia, que dominava sobre a Babilônia, aonde né, os judeus, os hebreus estavam no cativeiro durante 70 anos. Chegado já então o fim desse cativeiro, o segundo livro das Crônicas já conta o final desse cativeiro com o decreto do rei Ciro, que dominava sobre a Babilônia, então, por conseguinte, dominava também sobre Israel, que estava no cativeiro babilônico. Então, os versículos 22 e 23 aí, ó, segundo livro das Crônicas, tá? Estamos aí no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículos 22 e 23. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, então Jeremias é anterior a esse cativeiro, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba e o Senhor seu Deus seja com ele. Agora perceba que, da mesma forma como termina o segundo livro das Crônicas, começa o próximo livro, o livro de Esdras. Esdras começa também com o decreto de Ciro, assim como terminou o segundo livro das Crônicas. E essa é uma forte indicação de que os 2 livros das Crônicas também foram escritos pelo mesmo Esdras. Então, Esdras começa assim, do mesmo jeito que terminou Crônicas. No primeiro ano, Esdras capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá,
e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então, o livro de Esdras está diretamente conectado ao segundo livro das Crônicas, por esse decreto do rei Ciro da Pérsia, que dominava então sobre a Babilônia, e Deus se manifestou a ele e deu a ordem de libertar do cativeiro babilônico o seu povo de Israel e o mandar de volta para Jerusalém, para reconstruir a nação, reconstruir a capital, Jerusalém, e reconstruir o templo de Salomão, que Nabucodonosor havia destruído há 70 anos atrás, quando começou o cativeiro, quando começou o cativeiro babilônico, ok? Então, Esdras, Neemias e Ester marcam um período chamado o período da restauração, quando o povo de Israel foi restaurado de novo na sua terra natal, voltaram para a sua terra, voltaram para a terra de Israel, né, para reconstruir a nação depois de 70 anos do cativeiro babilônico, ok? Então essa história do período da restauração que será narrada nesses 3 livros, começando então com o livro de Esdras. Então, próximo slide que eu estou passando para vocês está aí, ó, Esdras, ok? Esdras tem 10 capítulos, né? 1 a 10. Título: Restauração de Judá. Restauração do povo de Judá, que estava preso na Babilônia, o seu retorno, o retorno de Judá para Israel. Ok? Para entender essas duas partes aí, Esdras tem 2 partes, parte 1 e parte 2. A parte 1 são 6 primeiros capítulos, e a parte 2, do capítulo 7 até o capítulo 10. Parte 1 de 1 a 6, parte 2 de 7 a 10. E eu dei o título aí, para cada uma dessas partes, de 2 personagens. Para a parte 1 eu dei o título de Zorobabel, e para a parte 2 eu dei o título de Esdras. Por quê? Bom, dentro do contexto histórico, tá? Dentro do contexto histórico que nós vemos aí desde do cativeiro babilônico, do início do cativeiro babilônico até o fim desse cativeiro babilônico, é interessante entender o seguinte: que o povo de Israel foi levado para a Babilônia em 3 levas, seguindo 3 classes sociais. Nabucodonosor, quando conquistou Israel, né, cercou Jerusalém, primeiro ele levou cativo para a Babilônia, tá, a classe mais alta, os ricos, as pessoas mais ricas de Israel, as pessoas mais ricas do reino de Judá, as pessoas mais ricas de Jerusalém. A classe alta foi levada, e junto com essa classe alta foram os jovens Ananias, Azarias e Misael, eles faziam parte dessa classe, e também o profeta Daniel. O profeta Daniel fazia parte dessa classe alta, né? Essa classe mais rica. E esses ricos, eles foram levados para a Babilônia para servirem na corte do rei Nabucodonosor, ok? Do rei Nabucodonosor. O Will está falando aqui que, paz do Senhor, só para deixar registrada a presença da minha esposa, Adriana. Hoje nós estamos compartilhando o mesmo aparelho, porque estamos fora de casa. Glória a Deus, Will. Louvado seja Deus, tá? Por você e pela Adriana, em nome de Jesus. Muito bem, então, vão escutando aí essas aulas. Louvado seja Deus. Bem-vinda, Adriana. Bom,
Ah, então, eles foram levados em 3 levas. A primeira leva, a classe alta, foi junto com o profeta Daniel e com os 3 jovens, Ananias, Azarias e Misael. Os 4 tiveram seus nomes mudados lá na Babilônia por nomes babilônicos, né? Lá na Babilônia, Daniel passou a se chamar Beltesazar. E os 3 jovens, Ananias, Azarias e Misael, passaram a se chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? Os 3 jovens que foram lançados na fornalha. Bom, esses 3 jovens, né? Esses 3, glória, bom, glória a Deus. Glória a Deus, Wilson. Eu não tinha a ciência diz que vocês dois eram os meus alunos, né? Então, glória a Deus, louvado seja Deus, né? A Kelly também chegou aí agora e o Eberson está chegando, seja bem-vinda. Muito bem. A primeira classe foi levada então para a Babilônia, foi levada para a Babilônia a classe alta, né? Depois, um tempo depois, a Kelly conseguiu entrar, estava tentando, conseguiu agora. Glória a Deus, Kelly. Então, você está vendo o slide do livro de Esdras, ok? Então, algum tempo depois, Nabucodonosor levou a classe média. A segunda leva de pessoas levadas de Israel para a Babilônia foi a classe média. A classe média era a classe dos profissionais liberais, a classe dos comerciantes, principalmente comerciantes, que foram levados então e permitido a eles que abrissem o seu comércio na Babilônia e trabalhassem lá na Babilônia como trabalhavam em Israel, que eles trabalhassem ali na Babilônia. Essa foi a classe média. Junto com essa classe média aí foi o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel foi junto com essa classe média. Ô, Kelly, tudo bem, estava um tempão tentando entrar, conseguiu. Né? O Eberson também conseguiu agora. Glória a Deus. Muito bem, vocês estão vendo aí o slide de Esdras, tá? O nosso primeiro slide de hoje, porque todos os outros anteriores aí nós já passamos. Ok, então, estou falando que quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, foi levado em 3 levas. Nabucodonosor levou primeiro a classe alta, os mais ricos, junto com eles o profeta Daniel e os 3 jovens da fornalha, para servirem na corte de Nabucodonosor. Depois levou a segunda leva, foi a segunda leva, a classe média, formada na sua maioria de profissionais liberais, como profissionais do comércio, ok? Profissionais do comércio, e eles puderam abrir o seu comércio e continuar fazendo o seu trabalho lá na Babilônia, ok? E a segunda classe, essa segunda leva, né, a classe média, foram levados para a Babilônia. No meio deles, junto com eles, foi o profeta Ezequiel, que fazia parte dessa classe média. E, por último, Nabucodonosor levou a classe baixa, ou seja, os mais pobres, para servirem de escravos na Babilônia, na casa dos babilônicos, servirem de escravos na Babilônia. Essa classe baixa era para ter ido no meio dela o profeta Jeremias. Mas o profeta Jeremias não chegou a ir para a Babilônia, mas deu tempo de mandar para a Babilônia os seus 2 livros. O livro do profeta Jeremias foi para a Babilônia com o povo que foi da classe baixa para ser lido pelos israelenses, pelo povo de Judá lá na Babilônia. E também o livro das Lamentações, que também é de Jeremias, tá? Jeremias e Lamentações foram com a terceira leva para a Babilônia. De acordo com as profecias dadas por Deus ao próprio Jeremias, profecias registradas no livro de Jeremias, esse povo ficaria cativo na Babilônia por 70 anos.
ficaram 70 anos na Babilônia. Falsos profetas se levantaram na época dizendo que o cativeiro não ia demorar tanto tempo, que a coisa ia ser rápida, ia ser questão de meses, mas Deus não enviou esses profetas. Eram profetas de bajulação, falando apenas o que as pessoas queriam ouvir. É como os que existem hoje também. Jeremias é um profeta verdadeiro e foi perseguido porque disse a verdade, que eles iam ficar no cativeiro babilônico por 70 anos. Né? Uma curiosidade interessante, importante. Por que eles ficaram na Babilônia? Por que eles ficaram na Babilônia por 70 anos? O cativeiro babilônico começou exatamente 490 anos depois da travessia do Rio Jordão. Depois que atravessaram com Josué o Rio Jordão, conquistaram a terra de Canaã, se passaram 490 anos que o povo de Israel vivia na antiga terra de Canaã, que passou a se chamar nação de Israel, né? Passou a chamar nação de Israel. Antes deles entrarem na terra de Canaã, antes de conquistarem a terra de Canaã, Deus deu a Moisés as orientações, as leis que Moisés transmitiu ao povo. E dentro dessas leis estava decretado o seguinte, né, que eles deveriam observar os anos sabáticos, tá? Os anos sabáticos, ou seja, eles poderiam plantar, mexer com a agricultura, fazer a terra produzir durante 6 anos. Mas no 7º ano eles tinham que deixar a terra descansar, não podiam plantar nada na terra. A terra tinha que descansar. Então, depois do 7º ano, voltava de novo. No 8º ano, começava a contar de novo. 6 anos trabalhando a terra e o 7º ano descansando a terra. Esse 7º ano era o ano sabático. Quando completasse 7 anos sabáticos, o 7º ano sabático seria chamado o ano do jubileu. O ano do jubileu. Uma grande festa tinha em Israel. Bom, todos os anos sabáticos, cada ano sabático tinha as festas celebrando esse ano sabático, e no ano do jubileu tinha as festas celebrando esse ano do jubileu. Israel fez todas as festas, mas não obedeceu o que Deus disse e plantou em todos os anos sabáticos. Não interromperam a agricultura, não deixaram a terra descansar. E isso aconteceu durante um período de 490 anos. Quando completou esses 490 anos, Deus permitiu que viesse o cativeiro babilônico, e eles foram levados para a Babilônia, e ficaram na Babilônia 70 anos, porque 70 anos é exatamente o número de anos sabáticos que eles não deixaram a terra descansar. Eles não obedeceram a Deus, não deixaram a terra descansar, e a terra perdeu 70 anos de descanso durante 490 anos. Como eles não obedeceram, então Deus fez-se cumprir o seu decreto de que a terra tinha que descansar. Então, enquanto o povo ficou 70 anos na Babilônia, a terra descansou. Ok? Esse é um princípio da obediência à palavra de Deus. Se nós obedecemos à palavra de Deus, aleluia, somos abençoados. Se não obedecemos, Deus faz com que ela se cumpra da mesma forma e com prejuízo para nós. Tá? Foi o que aconteceu aí na Babilônia.
A Maria Elizabeth está falando aqui, paz do Senhor. Jeremias, como o Senhor fala, significa lamentações. Jeremias, o porquê deste título. Ah, tá bom. Maria, quando a gente chegar lá na frente, eu falo sobre isso, tá? Que eu vou chegar lá para vocês no livro, tá? No livro dos profetas. Mas o título de Lamentações, só para adiantar para você, Jeremias está se lamentando pelo fato de que o cativeiro foi inevitável, tá? O cativeiro babilônico foi inevitável. Não teve como evitar, porque a forma de evitar seria o povo se converter ao Senhor, se voltar para o Senhor, mas o povo preferiu ficar desviado de Deus, então eles foram para o cativeiro. Bom, continuando então. 70 anos depois do cativeiro, né, o povo, então, veio o período da restauração. Tá? O período da restauração, o rei Ciro é quem dominava sobre a Babilônia nessa época, e Deus se manifestou a ele para mandar o seu povo de Israel voltar, reconstruir a nação, reconstruir a capital, Jerusalém, e reconstruir o Templo de Salomão, que Nabucodonosor havia destruído. Ok. Assim como eles foram em 3 levas para o cativeiro, eles voltaram do cativeiro em 3 levas também. Mas essas 3 levas que voltaram foram levas aleatórias, não foi segundo as classes, classe alta, classe média, classe baixa, não. As 3 levas de retorno já foram levas aleatórias, tá? A primeira leva de retorno, os primeiros a retornarem da Babilônia, retornaram sob a liderança deste homem aí chamado Zorobabel. Zorobabel, que é da linhagem de Cristo, tá? É da tribo de Judá, da linhagem de Cristo. Por isso que os primeiros 6 capítulos de Esdras, tá? É a primeira leva que voltou com Zorobabel. E na época, então, Zorobabel foi o primeiro governador de Israel, tá? Governador, porque Israel não tinha mais rei, né? Valeu, Maria Elizabeth. Porque Israel não tinha mais rei, a monarquia acabou. Se der tempo, não vamos falar sobre isso ainda em nossas aulas. A monarquia acabou e, apesar do rei Ciro ter liberto o povo da Babilônia para voltar para Israel, Israel continuou sendo uma colônia dos persas. Ciro era rei dos persas, rei da Pérsia. Israel continuou sendo, naquela época, uma colônia da Pérsia. E o rei Ciro nomeou este judeu, Zorobabel, para que ele fosse governador, mas um governador representando o rei da Pérsia sobre a nação de Israel. Então, a primeira leva voltou da Babilônia para Israel com Zorobabel. A segunda leva, algum tempo depois, voltou da Babilônia para Israel com Esdras, o escritor deste livro e dos livros das crônicas. Tá? Do capítulo 7 até o capítulo 10, é a segunda leva dos que voltam da Babilônia, voltam com o escriba e também levita, né, Esdras, tá? Da tribo de Levi. E essas são as duas partes, então, aí do livro de Esdras. Parte 1, Zorobabel. Parte 2, Esdras, ok? Vamos ver agora o livro de Neemias. Neemias tem 13 capítulos. 13 capítulos. O título, eu tirei esse título lá do capítulo 3, capítulo 2, aliás, final do capítulo 2, quando Neemias, depois de dar uma volta por Jerusalém e ver que os muros estavam derrubados, ele então exorta os homens que ali estavam, dizendo para eles: vinde, reedifiquemos. E Neemias então se tornou responsável pela reconstrução das muralhas
ao redor da cidade de Jerusalém. Naquela época, as cidades eram amuralhadas, né? Então, Neemias liderou os homens na reconstrução, na reedificação das muralhas, dos muros de Jerusalém. E Neemias, tá, está dividido em duas partes. A parte 1, nos 7 primeiros capítulos, capítulos de 1 a 7, eu dei o título com o nome dele mesmo, Neemias, porque essa parte 1 representa a terceira leva, o terceiro e último grupo de judeus que vieram da Babilônia, tá? Terceiro e último grupo de judeus que vieram da Babilônia, vieram com Neemias. O primeiro grupo veio com Zorobabel, o segundo grupo veio com Esdras, o terceiro grupo veio com Neemias. E vale a pena destacar que teve muitos judeus que não voltaram da Babilônia, que decidiram ficar na Babilônia, porque eles prosperaram lá naquela terra estrangeira. Prosperaram na Babilônia, o negócio deles deu certo, eles não quiseram voltar em nenhuma dessas 3 levas, não quiseram voltar para reconstruir a sua nação. Eles preferiram ficar na Babilônia e tocar as suas vidas, suas famílias, seus negócios na Babilônia. Os que voltaram, a maioria voltaram nessas 3 levas. Primeira leva com Zorobabel, terceira leva com Esdras, segunda leva com Esdras e terceira leva com Neemias. Então, a parte 1 de Neemias, né? Eu dei o título de Neemias por essa razão. A parte 2 do livro de Neemias, do capítulo 8 ao capítulo 13, o assunto não é mais a reforma material de Jerusalém e do templo, mas a reforma espiritual do povo que voltou da Babilônia. Eles se lembraram que foram levados para a Babilônia por causa dos seus pecados. Então, eles tiveram de novo a leitura do livro da lei, através do Esdras. Esdras leu para todo o povo o livro da lei, eles choraram, se arrependeram, e houve então um avivamento espiritual nesse período da restauração, na volta da Babilônia em Israel. Então, por isso, essa parte 2 de Neemias é chamada de reforma espiritual. Ok? Aí vem o último livro histórico, que é o livro de Esther. Tá? O último livro histórico é o livro de Esther, que tem uma narrativa interessante de algo que aconteceu ainda na Babilônia. Um pouco antes, né, ainda na Babilônia, um pouco antes da terceira leva. Um pouco antes da terceira leva voltar, porque essa terceira leva que voltou com Neemias, né, um personagem importante que voltou junto com Neemias foi Mordecai, o tio de Esther, voltou juntamente com Neemias da Babilônia. Antes que Israel saísse da Babilônia, né, Israel teve uma tentativa por parte de um homem chamado Naamã de matar todos os judeus que estavam lá na Babilônia. Exterminar, fazer um verdadeiro genocídio, né? Matar todos esses estrangeiros judeus que estavam na Babilônia. E por isso esse livro de Esther, que tem essa história que vocês todos já conhecem, que já foi até retratada por aí em filmes, séries de televisão, etc., né? Quero dizer para vocês que eu não gosto de ver nenhum filme gospel, nada de filme evangélico, não gosto de ver nenhum, porque não conheço até hoje nenhum que não tenha distorcido a Bíblia. Eles distorcem a Bíblia. Eu prefiro ler a Bíblia do que assistir filme, tá? Ou essas novelas da Record aí, tá? Tudo desviado. Essas novelas são desviadas, esses filmes também. Para conhecer Bíblia, não veja filme, não veja novela gospel, não presta para nada.
leia a Bíblia. Medite diretamente na palavra de Deus. Muito bem, Esther foi retratada em muitas novelas aí, né, filmes sobre a rainha Esther, etc, ok? Mas é importante ler esse livro. Esse livro tem 10 capítulos. O título que eu dou a esse livro é Livramento Soberano. Como Deus, de maneira soberana, age de maneira soberana para livrar o povo de Israel da Babilônia de ser exterminados. Este é o único livro da Bíblia, dos 66 livros da Bíblia, Esther é o único livro em que a palavra Deus, o nome de Deus, nem a palavra Deus, nem o nome de Deus é citado. Não tem Deus nesse livro. A palavra Deus não é citada nesse livro. Mas Deus está, claro, aí agindo em favor do seu povo. Né? O que acontece aí? Um levante de Satanás, usando um homem aí, um babilônico, né, possuído pelo diabo, chamado Ramã, para tentar destruir o povo de Israel, porque qual era o intuito de Satanás? O intuito de Satanás era atingir a linhagem messiânica. O diabo já sabia que ele já conseguiu destruir as 10 tribos do norte com o cativeiro assírico. E agora, sabendo que o cativeiro do sul, o cativeiro babilônico, também vai acabar, ele tenta, antes que isso aconteça, ele tenta destruir, faz um levante para destruir o povo de Israel, sabendo que só pode estar aí, nessas tribos que estão aí, ainda na Babilônia, que eram as tribos de Judá, onde estava a linhagem messiânica, mas o diabo não sabia disso, a tribo de Levi e a tribo de Benjamim. Essas 3 tribos estavam na Babilônia. Então, através desse homem possuído aí, Ramã, Satanás tentava exterminar a linhagem messiânica, a genealogia de Jesus Cristo. E Deus, então, levantou Mordecai e a sobrinha dele, Esther, foram os instrumentos para que o povo recebesse este livramento soberano de Deus. Este livro de Esther, então, tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução nos 2 primeiros capítulos, quando o rei Assuero, que também era chamado, né, de Artaxerxes, ele se casa com a Esther, a judia Esther, né? A judia Esther. Então, Esther, fazendo parte do povo de Deus, entrou para a corte do rei Assuero, casou-se com ele, né? E foi nessa posição que ela pôde interceder em favor do seu povo que estava ameaçado ali na Babilônia. O desenvolvimento do livro, do capítulo 3 ao capítulo 9, é todo esse enredo que eu já falei para vocês, né? E a vitória judaica, a vitória do povo de Judá, a vitória do povo de Deus ali na Babilônia, não sendo exterminado. Ao invés deles serem exterminados, quem foi exterminado foi o seu perseguidor, Ramã, que acabou morrendo. O capítulo 10, bem pequenininho, pouquíssimos versículos, é a conclusão falando do renome, da fama de Mordecai, tá? E esse Mordecai, ele vai voltar, você vê isso nas genealogias, quando Mordecai está na mesma leva que volta com Neemias. É claro que Esther não volta, porque ela ficou casada com o rei, né, o rei da Pérsia, né, o rei da Pérsia, Xerxes. Então ela ficou, não voltou em nenhuma leva, mas ela foi levantada para libertar o povo desta ameaça de genocídio. E o tio dela, claro, então voltou para reconstruir a sua pátria, a nação de Israel. Com o livro de Esther, terminam os livros históricos, tá? E começam os livros proféticos. Bom,
Como esses 3 livros históricos aqui, o Esdras, Neemias e Esther, era para eu ter trazido a semana passada para vocês, se vocês se lembram, mas eu não consegui, teve um problema, não consegui. Né? Agora eu trouxe hoje. Então, hoje era para trazer já os 2 primeiros livros sapienciais. Então, eles estão aqui. Depois dos livros históricos de Gênesis até Esther, então vem um pequeno grupo de livros chamados poéticos ou sapienciais. Sapienciais significa de sabedoria. Poéticos, porque eles foram escritos respeitando, respeitando a linguagem poética de Israel. Muito bem. Esses livros são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos de Salomão. Tá? Hoje eu vou trazer para vocês Jó e Salmos. Tá? No slide aí, Jó e Salmos. E na semana que vem, pela graça de Deus, vou trazer para vocês os outros 3. Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos de Salomão. Muito bem, começando com o livro de Jó, que tem 42 capítulos, de 1 a 42. O título, uma frase muito profética, profético-messiânica. Tá? Uma frase, uma declaração profético-messiânica, onde Jó, então, também é um profeta do Messias, anunciando a vinda do Messias, anunciando a vinda de Jesus, quando nesse livro ele declara: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se manifestará sobre a terra. Então, dessa declaração, eu peguei como título para Jó: meu Redentor vive. Então, Jó já falou sobre Jesus, profetizou sobre a vinda, a primeira vinda do Senhor Jesus. O livro de Jó tem uma introdução e um desenvolvimento. A introdução nos 2 primeiros capítulos, que eu chamei de aprovação. Quando Deus desafiou a Satanás, e eu depois, mais tarde, outro dia, nas nossas aulas, vamos voltar a falar sobre isso, que isso aconteceu. Ele desafiou a Satanás, colocando Jó à prova, né? À prova. Jó passou por uma grande prova, uma prova muito difícil, que vocês todos conhecem. E o desenvolvimento do livro, do capítulo 3 ao capítulo 42, todo o processo que levou à aprovação. A aprovação. Jó foi provado e Jó foi aprovado. Deus prova a todos nós. Né? Só tem 2 maneiras de sair de uma prova. Ou sai aprovado ou sai reprovado. Jó saiu aprovado. E em meio a essa aprovação, esse desenvolvimento do livro, nós temos aí discursos de sabedoria da parte de Jó, da parte dos seus 3 amigos que vieram falar com ele, depois de um 4º amigo mais jovem, que estava aí também, e por último, os discursos de Deus, Deus falando diretamente com eles. Com Jó e seus amigos. Do meio de um tornado, do meio de um redemoinho, Deus falou com eles. Muito bem, então, introdução à aprovação e desenvolvimento à aprovação. Esse é o livro de Jó. Depois do livro de Jó, temos o maior livro da Bíblia, tá? Que é o livro dos Salmos, um livro que contém, então, 150 salmos, tá? 150 salmos. E este é um livro que, pela graça do Senhor, vocês terão o privilégio de ter no seminário, né, análise dos salmos, tá? Então, nós vamos ter essa matéria aí, análise dos salmos. Eu vou dar para vocês essa matéria, tá? E nós vamos fazer uma análise do livro dos Salmos. Só algum detalhe agora acerca das línguas originais.
A palavra salmos, a palavra salmos que você vê aí, ela vem do grego, tá? Ela vem do grego. É porque o Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico, mas depois 200 anos antes de Cristo, cerca de 200 anos antes de Cristo, ele foi traduzido do hebraico para o grego, da língua hebraica para a língua grega, né? Por 70 homens. Por isso essa tradução ficou conhecida como a tradução dos 70, ou Septuaginta. Né? Septuaginta. 70 homens, 70 provavelmente escribas, 70 escribas em Israel, homens que lidavam com escritura, traduziram os 39 livros do Antigo Testamento do hebraico para o grego, da língua hebraica para a língua grega. E quando eles traduziram, eles deram a esse livro o nome de Salmos. Salmos não é uma palavra brasileira, não é uma palavra portuguesa, é uma palavra grega. É uma palavra grega. Né? Em grego, até a pronúncia é salmoi. Salmoi. No singular, salmos, e no plural, salmoi. Tá? Salmos, em português, vem do grego salmoi. Salmos no plural. Tá? Mas a tradução para o português é cânticos de louvor. Tá? Cânticos de louvor. Essa é a tradução, esse é o significado da palavra salmos. Tá? É uma palavra grega. Salmos não é uma tradução, é uma adaptação do grego para o português. A tradução é cânticos de louvor, tá? Cânticos de louvor. O título que eu dei para todo o livro dos Salmos aí é Louvores, tá? Louvores, porque esse é o título hebraico. Em hebraico, o nome deste livro é Tehillim. Tehillim, que é louvores, exatamente isso aí, louvor. Literalmente, a tradução de Tehillim para o português é louvores, tá? Louvores. Então você tem aí 150 salmos. Nunca chame isso de capítulo, tá? Quando você estiver diante de alguma congregação, com algum grupo de pessoas, você manda abrir no livro dos Salmos, nunca diga por ele, vamos abrir Salmo capítulo 72. Não, nenhum é capítulo aqui. Você diga Salmos. Vamos abrir no Salmo 72. Nunca no capítulo 72, mas no Salmo 72. Este não é um livro sequencial. Não é um livro que tem uma ordem sequencial. Ele é um livro que possui 5 coletâneas. 5 coletâneas de salmos, tá? 5 coletâneas. Essas 5 coletâneas ou coleções de salmos de diversos autores. A maioria dos salmos tem a autoria de Davi. Davi é o autor mais frequente, mas não é só Davi. Tem outros autores aí no livro dos Salmos. E existem também salmos cuja autoria não foi identificada. São autores anônimos. Salmos que não está indicando quem foi o seu escritor, tá? Mas estão aí no livro dos Salmos, distribuídos aí entre estes 150 salmos. A maioria das Bíblias de hoje, ela já traz aí no livro dos Salmos, tá? Esses livros aqui, ó. O livro dos Salmos é dividido em 5 livros, por isso que eu falei 5 coletâneas de salmos. O livro 1 vai do Salmo 1 ao Salmo 41. O livro 2 vai do Salmo 42 ao Salmo 72. O livro 3 vai do Salmo 73 ao Salmo 89. O livro 4 vai do Salmo 90 ao Salmo 106. E o livro 5 vai do Salmo 107 ao Salmo 150. Então, aí estão 150 salmos divididos em 5 coletâneas de salmos, 5 livros de salmos. Tá?
Para cada livro eu dei um título aí, esse título aí é aleatório, tá? Poderia ser qualquer outro título que você puder inventar. Eu inventei esse. Para o livro 1, eu dei o título Salmodiai ao Senhor. Para o livro 2, Salmodiai a Deus. Para o livro 3, Salmodiai para sempre. Para o livro 4, Cantai ao Senhor. Para o livro 5, Louvai ao Senhor. Tá? Os títulos são pessoais, cada um pode dar o título que quiser. Muito bem. Então, assim está dividido o livro dos Salmos, que são louvores, tá? Louvores ao Senhor, salmos que nos inspiram a louvar a Deus, nos ensinam a louvar a Deus, nos ensinam a exaltar a Deus em oração. É um livro, basicamente, um livro de orações. Esses louvores aí são orações e que com certeza são orações que vão nos auxiliar na nossa vida pessoal de oração. Ok? Por isso é muito importante salmodiar, né? O que é salmodiar? Salmodiar é fazer aquilo que Paulo escreveu, você pode anotar aí, em Efésios 5, 18, 19. Efésios 5, 18, 19. Na passagem do 18 para o 19, Paulo diz assim, ó, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Falando entre vós com salmos. O que é falar entre nós com salmos? É salmodiar, ok? Salmodiar. E um nome clássico que existe para todo o livro dos Salmos, tá? Para todo o livro dos Salmos tem um nome clássico que é Saltério. Saltério. Saltério é um nome também deste livro dos Salmos, tá? Saltério é o livro dos Salmos. Louvar a Deus com saltério é louvar a Deus com os Salmos. O saltério é essa coletânea, essas 5 coletâneas de salmos distribuídas aí nestes 5 livros. Ok? Hoje demorou o nosso slide, né? Porque eu tive muitos slides e muita explicação. Então, hoje nós vamos parar aqui nesses slides, tá? E a semana que vem a gente pega os slides, então, de Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Agora eu quero mudar o slide para encerrar com vocês aquilo que eu estava falando na aula passada sobre o chamado de Abraão, sobre a escola da fé. Vocês estão lembrados, né? Eu tenho um último slide ali daquela série para mostrar para vocês. Então, esse slide aí vai ser substituído agora, né? Tirando o slide aí dos Salmos e vai vir aquele outro slide. Bom, eu já mostrei para vocês aqui, Maria Elizabeth falou aqui, é bom esses títulos, melhor do que sugerir outros que não tem nada a ver. É verdade. Então, já vimos essas duas histórias entremeadas, né? História da humanidade, história da salvação. Já vimos os 3 chamados de Deus ao homem, o chamado à existência, o chamado à livre obediência e a obediência por fé. E por falar em fé, nós falamos do chamado do pai da fé, que é Abraão. Os nossos próximos slides, todos se baseiam aqui neste chamado de Abraão, em Gênesis capítulo 12, quando Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. 3 verbos no imperativo. Sai, vai e sê. Esses 3 verbos no imperativo, eles representam os 3 níveis da salvação. O primeiro nível da salvação é a conversão. O segundo nível é a santificação. E o terceiro nível é a glorificação. Fomos convertidos para ser santificados, estamos sendo santificados para ser glorificados.
Jesus deu outros nomes a esses 3 níveis em Mateus 16, 24. Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. É a autonegação ou autorrenúncia. É o sai, é a conversão. Autocrucificação. Tome a sua cruz. E um dos evangelhos diz: tome a sua cruz cada dia. Tá? Tome a sua cruz. Autocrucificação. Tá? É o vai, é a santificação. Autocrucificação é definida. O que Jesus quer dizer com essa cruz? O que Paulo explicou em Gálatas 5, 24. Gálatas 5, 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E siga-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguindo Jesus, vamos chegar aonde ele chegou. Ele chegou na glória, tá? E a nossa chegada lá na glória será também a nossa glorificação, e é lá que nós seremos uma bênção. Nós seremos uma bênção plenamente, teremos a plenitude da bênção na glorificação, porque não teremos mais nenhum pecado com que lutar dentro de nós. Durante a santificação, nós lutamos contra o pecado. Na glorificação, não precisaremos mais lutar contra o pecado, porque toda tendência pecaminosa, toda raiz de pecado já terá sido extirpada de nossas almas, em nome de Jesus. Então chegaremos na casa do Pai, onde Jesus já está preparando para nós um lugar. Passamos por esse slide, né, do chamado de Abraão, e eu chamei isso de escola da fé. O sai, a conversão, é a matrícula na escola. O vai, a santificação, é o curso. Só que é um curso vitalício, que dura a vida toda. E o C, a glorificação, é a formatura. A formatura dessa escola não é na terra. A formatura dessa escola é na glória. E essa formatura se chama as bodas do Cordeiro, lá na glória. E essas bodas do Cordeiro estão registradas em Apocalipse capítulo 19. Pode ler lá em Apocalipse capítulo 19, lá será a nossa formatura, né? Quando nós seremos uma bênção e estaremos com Cristo para sempre. Ele vai nos servir a ceia lá no céu. Muito bem, depois desse slide, nós vimos o slide da semana passada, das últimas 2 semanas, né? A conversão é instantânea, a glorificação é instantânea, mas a santificação é paulatina. A santificação é um processo vitalício que durará toda a nossa vida. Por isso, quando Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, ele quis dizer exatamente isso: aquele que perseverar até o fim na sua santificação, esse vai ser glorificado, esse será salvo, esse estará no céu. Porque Hebreus 12, 14 está escrito: sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, fomos convertidos para ser santificados. Estamos sendo santificados para ser glorificados. Eu falei também na aula passada que a conversão, que é instantânea, e a glorificação, que também será instantânea, são obras exclusivas de Deus. Deus é quem nos converteu e Deus é quem vai nos glorificar. Mas a santificação, por isso eu coloquei de uma cor diferente aí, coloquei de vermelho, a santificação é uma obra de Deus também, mas com a cooperação de cada convertido. Cada pessoa convertida tem a responsabilidade pessoal diante de Deus de cooperar com Deus, de operar juntamente com Deus, de trabalhar juntamente com Deus na sua santificação, sem a qual
ninguém verá o Senhor. Muito bem. Hoje eu vou colocar o nosso último slide aí sobre essa escola da fé, o chamado de Abraão. Esse slide aqui que eu não tinha colocado para vocês ainda, então, slide inédito agora aí, pode copiar aí, tá? O sai de Abraão, que representa a conversão, representa o negar-se a si mesmo, tá? Ele pode ser chamado de informação, tá? Note que essas três palavras que eu coloquei aqui, ó, essas três palavras, ó, informação, formação e transformação, note que essas três palavras têm dentro dela a palavra forma. A palavra forma, ou se você quiser falar um O fechado, forma. Forma ou forma. Está aqui no meio da informação. Forma ou forma está aqui no início da formação. E forma ou forma está aqui dentro da palavra transformação. Ok? Muito bem. Pela conversão, quando nós recebemos a obra da salvação, quando somos alcançados pela graça de Deus, pela obra da salvação, nós começamos a conhecer a Deus. Esse começo da nossa vida espiritual, né, com a nossa conversão, é um começo onde toda a palavra de Deus que nós recebemos a título de informação. Nós começamos a ser informados acerca de coisas que antes nós ignorávamos. Nós começamos a receber informação. A palavra de Deus chega para nós a título de informação. É por isso que o recém-convertido vai ouvindo palavra e vai dizendo assim, puxa, eu não sabia disso. Eu não sabia disso, agora estou sabendo. Nós estamos recebendo informação. Muito bem. Essa informação que nós recebemos tem que ser agora levada à prática por nós, tá? Tem que ser levada à prática. Lembram de Jesus dizer assim, né? No final do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, final do Sermão da Montanha, quando Jesus deu aqueles dois exemplos. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, e quem ouve as minhas palavras e não as pratica. Quem ouve a palavra e pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele vai se tornar inabalável, nada vai derrubar essa casa. Mas aquele que ouve a palavra e não pratica, ele edificou sobre a areia. E ele não vai suportar, essa casa não vai aguentar as intempéries que virão contra ela, e ela vai cair e grande será a sua ruína. Muito bem. Quem recebe a palavra, recebe informação. Tá? E quem pratica a palavra, é por meio da prática da palavra que ele entra para a formação. A palavra informa para nós quais são os elementos do caráter de Cristo. E quando nós praticamos, nos esforçamos para praticar essa palavra, o caráter de Cristo é formado em nós. Nós recebemos formação. E é isso que é a santificação. A santificação é a mudança de caráter. Né? Quando o nosso caráter recebe agora uma nova formação de caráter. O caráter de Cristo é formado em nós. Como que esse caráter é formado em nós? Pela prática da palavra.
prática da palavra, que significa também o quê? Obediência à palavra. Aquele que ouve a palavra e pratica está obedecendo a palavra que ele recebeu. Tá? Então Jesus diz: quem ouve as minhas palavras, quem ouve, recebe informação. E quem pratica, pela prática, recebe formação. Tá? Recebe formação. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Você está lendo a Bíblia, né? Por exemplo, você está lendo lá Mateus capítulos 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. E você está lendo lá, está recebendo, enquanto você está lendo o Sermão do Monte, você está recebendo todas as informações que Jesus deu ali. Todas as informações que Jesus deu. Muito bem. Uma das informações que você vai ouvir Jesus dizendo é essa aqui: olha, se alguém ferir a tua, se alguém bater na tua face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te obriga a andar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te levar na justiça para tirar a tua capa, cede-lhe também a túnica. Muito bem, tá? Jesus deu 3 informações aí, ok? Você aprendeu o que Jesus ouviu, o que Jesus falou, essa é a palavra. Aí você vai para a sua vida, lá no seu dia a dia, seja no contexto familiar, no contexto profissional, no contexto estudantil, no contexto social, vai para a sua vida, porque é lá na sua vida, nos contextos da sua vida, nas circunstâncias da sua vida, é lá que vão te bater na cara, é lá que vão te obrigar a andar 1 milha. É lá que vão tentar tirar a tua túnica. Tirar a tua capa. É lá que isso vai acontecer com você. Essas 3 coisas que Jesus disse de maneira alegórica, de maneira metafórica, vão acontecer com você. Você vai sentir todos os tapas na cara, você vai sentir obrigado a andar alguma milha com alguém, você vai sentir alguém querendo tirar a tua capa, tirar alguma vantagem de você. Tá? E aí é a hora de você pegar isso, essa palavra que você recebeu como informação e colocá-la em prática, porque se você colocá-la em prática, você vai ter formação. Essa palavra vai formar o seu caráter se você praticá-la, se você obedecê-la. Vai ser fácil dar a outra face? Não. Vai ser fácil andar a 2 milha? Não. Vai ser fácil entregar a capa e ceder a túnica? Não. Com isso, se você fizer isso, você vai humilhar o seu ego, você vai se humilhar diante dos outros. E essa humilhação será ótima para a sua santificação, porque santificação significa humilhar-se. A humilhação é um instrumento da santificação. Sem humilhação, ninguém se santifica. Obedecer à palavra de Deus corresponde a humilhar-se. Jesus foi obediente. E quando nós lemos em Filipenses 2, né, que ele se humilhou a ponto de se tornar um homem, quando foi reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Obedecer. Nossa alma não gosta de obedecer. Então, a alma humana, naturalmente, recebe a informação, mas na hora de obedecer, vai dizer assim: ah, que é isso? Eu sou cristão, mas não sou bobo. Eu sou crente, mas não sou bobo. Esse cara bateu na minha cara, não vai ficar por isso só, não. Ele vai ver. Né? Porque eu sou crente, mas não sou bobo. O que é isso? Não é crente coisa nenhuma. Tá?
E ser crente não é ser bobo, ser crente é ser obediente a Deus. Ele mandou, nós fazemos. Ele mandou perdoar, nós perdoamos. Ele mandou dar a outra face, nós damos. Ele mandou andar a segunda milha, nós andamos. Ele mandou dar a capa e também a túnica, e nós temos que obedecer, porque nós só somos salvos por causa da obediência de Jesus. Como Jesus foi obediente, e pela sua obediência ele conseguiu a nossa salvação, nós também só conseguimos a nossa santificação por meio da obediência, e é por meio da obediência que nós forçamos com que essa palavra que recebemos como informação nos forme o nosso caráter. Isso não acontece da noite para o dia, tá? Isso acontece em meio a muito esforço, isso acontece em meio a muita dificuldade. A obra mais difícil que nós temos a obrigação de fazer é a obra da nossa própria santificação. Se santificar é a obra de Deus mais difícil que cada um de nós tem que fazer na sua própria vida, tá? Porque é aí que nós recebemos a formação. Vai ser difícil você praticar a palavra de Deus no seu dia a dia, tá? Aquelas coisas que são difíceis. A palavra de Deus traz algumas coisas fáceis de praticar e outras que são difíceis de praticar, dependendo de pessoa para pessoa. A sua santificação acontece exatamente naquelas coisas que são difíceis para você praticar. Porque às vezes você gosta de praticar aquelas coisas que você acha fácil. Mas aquelas coisas que você acha fácil e você pratica porque você acha fácil, me desculpe, mas elas não te santificam. Não mudam nada em você, porque são coisas que você já acha fácil de fazer. Você vai ser santificado fazendo, esforçando para fazer aquelas coisas que para você são difíceis fazer. Tá? Aquelas coisas que são difíceis de fazer. É aí que você vai ser santificado, fazendo as coisas difíceis. Porque que o seu caráter vai ser formado. E à medida que você vai fazendo as coisas difíceis, o que acontece? Deus começa a operar em você a sua transformação. Olha só. Aí você vai sentir assim, né? Que quando você começou a ouvir a palavra de Deus e tentar obedecer a palavra de Deus, era difícil dar a outra face. Era difícil andar a segunda milha. Era difícil ceder também a túnica. Mas você fez isso com dificuldade. Mas com o passar do tempo, de tanto fazer isso mais vezes, de repente você começou a perceber que não está mais tão difícil como era antes, porque você pegou prática. Por que nós praticamos alguma coisa? Porque nós temos que pegar prática nessas coisas. Quando Jesus disse para nós praticarmos a palavra, isso é um exercício, não significa que nós vamos ter pleno sucesso nessa prática logo de começo. Logo de começo nós vamos com muita dificuldade, mas à medida que vamos pegando prática, à medida que vamos pegando experiência, obediência é algo que deve ser aprendido, tá? Praticado, exercitado. À medida que pegamos essa experiência, vamos recebendo formação e o que era difícil vai se tornando mais fácil. E quando você sente que aquilo que era difícil vai se tornando mais fácil, você observa que está acontecendo em você uma transformação. É assim que você está sendo transformado. Nenhum de nós ainda é transformado. Todos nós somos pessoas em transformação. Porque nós continuamos ainda recebendo informação que temos que colocar em prática, estamos ainda em formação e estamos ainda em transformação. A plenitude da transformação só virá na glorificação, aí em um piscar de olhos, como Paulo diz em 1 Coríntios 15, seremos todos
transformados. Não acabei ainda com esse slide, mas não dá tempo de eu continuar hoje. Então, eu vou continuar na semana que vem. Guardem aí o que eu coloquei nesse slide aí, tá? Informação, formação, transformação. Essa é a nossa caminhada. Eu vou encerrar na próxima aula, ok? Agora eu vou orar com vocês, encerrando a nossa aula de hoje. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, cada irmã que participou dessa aula hoje. Derrama sobre todos o teu Espírito Santo, que todos sejam cada dia mais enriquecidos na informação, na recepção da tua palavra, na formação que vem pela prática dessa palavra, pela obediência dessa palavra, e a transformação que o Senhor está operando em nós, até que chegue o dia perfeito da nossa glorificação, quando seremos completamente transformados por ti. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória. Abençoa a Ana Cássia, a Cássia Valéria, a Kelly, a Maria Elizabeth, a pastora Elisenete, a Rosângela, o Wilson e a Adriana. Que todos tenham uma noite abençoada e que a paz do Senhor esteja reinando em seus corações, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Essa aula ficou gravada, temos aí 81 minutos de gravação. Amém? O Senhor abençoe, irmãos. Aleluia.